Galera, nesse vídeo aqui, duas informações muito importantes sobre o Brasileirão, sobre a tabela G7, G8, G6, como é que vai funcionar a Libertadores, a classificação para a Libertadores para 2023. Eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo, vou apresentar para vocês um levantamento fantástico feito aqui pelo Explosão Tricolor e também vou trazer uma informação muito interessante, que teve um site aqui que revelou as folhas salariais dos times do G4, calma, não é do Z4 não, do G4, e a posição do Fluminense nessa lista aí é muito interessante, vai dar pano para manga, vai trazer muito debate, tá? Vai trazer muita coisa para a gente falar, e a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá? Só antes eu quero pedir o seu joia, tá? Aperta o botão do joinha aí, embaixo do vídeo tem aí o botão do joinha, aperta aí que dá uma moral absurda pra gente que produz conteúdo aqui no YouTube, dá essa força pra gente aí, pra gente continuar trazendo as principais notícias, análises, debates, lives, tudo que for relevante sobre o Fluminense para você, tá? Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, conto com a sua moral. E vamos lá, galera, vamos começar falando aqui. Eu quero primeiro trazer esse levantamento, tá? Do Explosão Tricolor aqui, porque depois que ficou muito difícil ser campeão brasileiro, né? O grande objetivo da temporada do Fluminense foi a vaga na Libertadores, né? Por um momento existia a esperança dessa vaga vir com o título da Copa do Brasil, infelizmente não veio, a gente fez aquele vexame lá em São Paulo, foi goleado pelo Corinthians, foi eliminado na semifinal da Libertadores e agora estamos aí no foco, né, de conseguir essa classificação, essa vaga via Campeonato Brasileiro, tá? O Fluminense está aí, né, focado em conseguir uma vaga no G4, né? Não sei qual é a idade de vocês que acompanham aqui o canal, mas eu, né, desde que me entendo por gente, sempre tive como objetivo no Brasileirão um G4 como classificação para a Libertadores, tá? Ah, pô, ficou entre os quatro primeiros, vai jogar a Libertadores. Só que isso foi mudando, né? Ali a partir de 2016, isso mudou, começaram a abrir mais vagas e hoje em dia fica sempre aquele mistério, né? Pô, quantas vagas vão ser no Brasileirão, né, para Libertadores? Teoricamente, começa ali, diz que é quatro, né? Quatro diretas, e aí tem seis no total, né? Que aí são duas para pré-Libertadores, mas vai abrindo vaga atrás de vaga, né? Um open bar de vagas, tá? E o Explosão Tricolor levantou aqui a situação para a gente entender como que vai funcionar, tá? Essa classificação. Só vale lembrar antes disso, tá? Que o Fluminense nesse momento é o quinto colocado, tá? Com 55 pontos. O quarto colocado é o Corinthians com 57, que tem um jogo a menos, tá? O Corinthians tinha uma partida a se jogar contra o Goiás, tá? Lá na Serrinha, só que essa partida foi adiada, tá? Foi remarcada, o Corinthians está com um jogo a menos aí, tá? 2 pontos à frente do Fluminense e um jogo a menos, tá? Então a gente está em quinto nesse momento, tá? A gente está dentro do G6, vamos colocar assim. E aí vamos lá, galera. Ó, tem dois cenários, tá? Porque o G6, ele muito provavelmente vai ser no mínimo um G7. Eu te explico por quê. Porque o Flamengo foi campeão na Copa do Brasil, certo? Copa do Brasil, como eu disse, era um dos objetivos do Fluminense dar a vaga à Libertadores. O Flamengo está em terceiro lugar com 58 pontos, ou seja, à frente do Fluminense. Está em terceiro, teria uma vaga, né, via Campeonato Brasileiro, mas também tem uma vaga via Copa do Brasil. Então o que acontece? Essa vaga cai para o Brasileirão. A vaga da Copa do Brasil aparece aí para o Brasileirão, abre mais uma vaga. Então aí o quinto colocado, né, iria direto para a fase de grupo da Libertadores, que é a posição do Fluminense. Hoje abririam no total aí 7 vagas para a Copa Libertadores. Mas o Flamengo tem que terminar ali entre os 6 primeiros, tá? A tendência é que termine, porque o Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado, está a 10 pontos do Flamengo. Eu acho muito improvável que o Atlético Mineiro consiga passar o Flamengo, tá? Tem muita gente aí no meio do caminho também, tá? Então a tendência é que se desenhe realmente um G7, mas ainda matematicamente não está confirmado, tá? Ainda tem a chance do Flamengo perder todos os jogos, o Atlético Mineiro ganhar todos, o Flamengo terminar em sétimo ou até abaixo, tá? Mas, no momento, temos um G7 desenhado. Mas pode abrir também um G8. E eu te explico como. Tem a final da Libertadores. Quem está jogando lá? Infelizmente, Flamengo de novo. O Flamengo está, repito, em terceiro. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, ele ficaria com 3 vagas, né? Então ele pegaria uma e abririam mais 2. Não vai para o vice colocado da Libertadores, vai para o Brasileirão. Então abriria aí esse G8. Então até o São Paulo classificaria, tá? No Brasileirão. São Paulo, que hoje é o oitavo, ele estaria aí na Libertadores 2023, na pré-Libertadores, né?
e do primeiro ao sexto diretamente na fase de grupos. Ah, mas se o Flamengo perder a Libertadores, o que se Deus quiser vai acontecer. Então, o seu adversário é o Atlético Paranaense, que está em sexto. Sexto colocado, logo atrás do Fluminense, 4 pontos de distância. Fluminense com 55, Atlético Paranaense com 51 em sexto. Se o Atlético Paranaense estiver entre os 6, mesma coisa, vai abrir o G8. Tá? Se o Atlético Paranaense acabar perdendo a posição, que aí já é mais possível para o Atlético Mineiro, até para o São Paulo, aí mudaria o cenário. Tá? Atlético Paranaense campeão, mas fora aí dos times que se classificam para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, aí não seriam um G8, seriam só essas 7 vagas mesmo. O Atlético Paranaense levaria a vaga dele, não importa a posição em que ele esteja. Ou seja, só vai abrir uma vaga extra na Libertadores se Flamengo ou Atlético, né, quem for campeão aí do torneio, estiver entre os 6 primeiros, tá? Ou o sétimo, né? Se o Flamengo estiver em terceiro, o Atlético Paranaense pode ficar em sétimo e ainda vai abrir uma vaga no G8, tá? Isso é importante frisar aqui e deixar claro. Então, assim, chances do Fluminense jogar a fase de grupos da Libertadores do ano que vem é altíssima, tá? O Fluminense está a 7 pontos do Atlético Mineiro, que é o 7º colocado. A tendência é que do primeiro ao sexto joguem a fase de grupos da Libertadores, tá? Então o Fluminense está bem encaminhado aí, mas tem que cumprir seu papel, né? Não pode ficar perdendo ponto bobo. Senão, meus amigos, ainda tem aí mais 5 jogos no campeonato, não é isso? Mais 5 jogos, o Fluminense pode acabar fazendo um vexame enorme, protagonizando um grande vexame, que seria ficar de fora dessa Libertadores. E eu uso a palavra vexame, né? Pode ter gente discordando, porque vai argumentar que a folha salarial do Fluminense não é tão alta, né? E esse argumento dessa galera ficou mais forte, porque o Lance fez um levantamento, tá? E pegou aí quem que está no G4 do Brasileirão e quais são as folhas salariais deles, tá? E aqui o levantamento deles é interessante, né? O Fluminense está em quinto, não está no G4, mas foi citado aí, né? Porque o líder Palmeiras, né, tem uma folha de 21 milhões de reais, né? Uma folha bem alta, né? A tendência para essa galera do materialismo, né, que acha que isso aí significa muita coisa, é que o Palmeiras fique sempre na frente do Fluminense. Mas o Internacional tem 8,3 milhões de folha, é o segundo colocado. Está na frente, por exemplo, do Flamengo, que tem 30 milhões de folha, e 20 milhões que o Corinthians tem, que é o quarto colocado, tá? Então, assim, o Internacional está fazendo uma campanha aí boa, né? Está em segundo lugar, segundo colocado. O Fluminense vem logo atrás ali, quinto colocado, tem uma folha de 6 milhões, tá? Por mês. De fato, a folha do Fluminense é muito abaixo, tá? É verdade, a folha do Fluminense é bem menor do que esses times, isso acaba prejudicando, o Fluminense fica sem elenco, né? Tem menos opções de elenco, etc e tal. Beleza, eu concordo com tudo isso. Porém, cara, eu acho que a gente ficar olhando só para esse peso da folha fica raso. Porque, por exemplo, o Corinthians tem 20 milhões de folha, tem uma folha aí mais do que 3 vezes maior do que o Fluminense, mas o time do Corinthians não é 3 vezes melhor do que o do Fluminense. O time do Corinthians, se for melhor do que o do Fluminense, é pouco melhor. Eu acho que Corinthians, Fluminense e Internacional estão todos ali mais ou menos na mesma prateleira. E o Corinthians tem essa folha de 20 milhões, que, né, para mim, prova esse ponto. Só que, cara, o que eu quero trazer aqui, né, o questionamento que eu quero trazer aqui para aguçar vocês, né, para atiçar vocês, é o seguinte: o Fluminense tem essa folha de 6 milhões. Tá? E a gente está falando de um time que gasta 500 mil no Natan no banco, 600 mil no Felipe Melo no banco, 400 e porrada no William Bigode no banco. E o William Bigode é um jogador que mal entra. Felipe Melo, quando entra, é muito xingado, muito criticado. Natan começou a jogar bola agora. Você vê aí, gastos mal feitos do Fluminense. Tá? Imagina se esse dinheiro fosse melhor utilizado. Né? A gente está ali brigando pelo G4, está em quinto lugar, beleza. Imagina se esses 6 milhões, que não são um valor alto, tá, para a realidade do futebol brasileiro, não vou dizer que é, não sou maluco, mas imagina se esse dinheiro fosse melhor gastado, né? Essa é a crítica que o Fluminense tem que fazer, entendeu? Essa é a crítica que o Fluminense tem que fazer. O torcedor do Fluminense tem que fazer. Não dá para a gente aceitar esse argumento de ai, nossa, mas a nossa folha é menor. Sim, a nossa folha é menor, sim, mas isso não muda o fato de que a gente gasta muito mal o pouco dinheiro que a gente tem. Então a gente poderia fazer muito melhor porque a gente tem xerém. A gente consegue fazer com que os jogadores da base subam e performem no time principal. Hoje o André é provavelmente o melhor volante do Brasil. Você acha que o André tem um salário menor do que o do maior do que o do Vidal, por exemplo, que é do Flamengo, que veio a peso de ouro? Tenho certeza que o André ganha menos que o Vidal. E o André joga muito mais. Por quê? Porque veio da base. A gente tem isso, que acaba diminuindo a nossa folha.
Então, melhor aproveitar desse elenco do Fluminense, a gente pode conseguir coisas muito maiores sim, tá? Claro que, pô, é difícil de você competir com Palmeiras, Flamengo, até o próprio Atlético Mineiro, né, que não citei aqui porque tá fazendo a temporada muito abaixo. É difícil de competir, mas o Fluminense gastando bem e fazendo um trabalho sério no futebol, pode sim, e o próprio Internacional prova isso, né? Vice-campeão, não, né? Vice-colocado, não. Segundo lugar do Brasileirão desse ano, já ficou em segundo lugar no Brasileiro de 2020, tá aí brigando em cima sempre com essas folhas mais baixas, tá certo? Essas são as notícias que eu queria trazer para você. Quero comentário agora. Tá confiante na vaga para a fase de grupo da Libertadores? Está preocupado? Solta a voz aí nos comentários, vamos trocar essa ideia aí, ó. Para finalizar esse vídeo, fica aqui, não vai embora não, tem coisa boa para você. Os melhores produtos do Fluminense com preços maravilhosos e descontos estão aqui, ó, no link da descrição e lá no comentário fixado. Vai lá dar uma olhadinha, usa o cupom Central10 e ó, aproveita que tem muita coisa boa por lá. Valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.